Oi, gente, tudo bem? Vamos lá, vamos gravar nosso GTV então, vamos lá, vamos falar hoje sobre as nossas crenças limitantes, né? Essas crenças limitantes, elas nada mais são do que estados muito fixos, né? Da nossa compreensão de nós mesmos, estados muito fixos da nossa existência, né? E aí o contrário, quando você quebra essas crenças limitantes, você vai para um estado de vida mais plena, né? E essa vida mais plena estaria associada a alguns pilares, né? E aí a psicologia humanista, que é bastante interessante, ela coloca como alguns pilares importantes para você conseguir essa vida plena. Por exemplo, o primeiro seria essa abertura crescente a uma experiência. Então seria mais ou menos assim, quando a gente tem uma percepção muito limitada, empobrecida de alguma coisa, né, parcial, uma percepção parcial da nossa realidade, por exemplo, e aí isso pode ocorrer internamente, né, quando a gente acha que nós temos esse sentimento de que nós não somos capazes, nós temos emoções, sentimentos, pensamentos, né, que nos levam para esse lugar de que nós não somos capazes, né, e às vezes nós temos esses pensamentos também com relação à nossa realidade, né, seja física, social, e aí isso nos faz, nos fecha para novas experiências, né? Então abrir para experiências, né, porque essas crenças elas são limitantes, porque a gente nos limita no modo de acessar a esse estado pleno, né? Nos limita a nós abrirmos a nossa consciência de quem nós somos na realidade, do que nós queremos. E aí a gente fica um pouco nessa defensiva, né? A gente acaba negligenciando um pouco os nossos pensamentos, as nossas dores, os nossos sentimentos, as nossas sensações. E eu acho que isso pode ser um grande equívoco, né? Porque nós acabamos, como eu falei, nós nos fechamos, nós não nos abrimos para aquilo que realmente é importante, que é ampliar a nossa consciência sobre nós mesmos, sobre o que nós desejamos ser, sobre quem são as pessoas que são importantes para nós de fato, sobre o que tem valor real, né? E o que tem preço, que é importante fazer essa diferenciação, né? Quando nós perdemos a consciência disso, porque preço é aquilo que você pode quantificar, né? Então, tem uma diferença do que realmente tem valor para nós, né? E essa diferença, ela fica mais clara quando a gente pensa um pouquinho assim. É legal fazer esse exercício, né? Quando você pensa em algo que tem algum valor para você, você pensa se você perde isso, né? E aí tu pode me dizer, Silvia, mas isso não tem preço. E aí é exatamente isso. Quando você pensa nisso e não, isso não tem preço, aí você chegou no valor realmente que as coisas ou as pessoas têm, né? Se você pensar assim, eu perdi, poxa, agora eu terei que, sei lá, economizar alguns meses aí para conseguir isso de volta e conseguir isso de novo, né? Eu teria que fazer várias coisas para conseguir isso de novo. Isso porque pode ser que isso seja alguma coisa que tem um preço para você. Isso pode ser material, né? Mas pode ser alguma coisa relacional também. Agora, se você não consegue quantificar, é porque isso realmente é importante para você. Então, foca nisso. Foca toda a sua atenção nisso. O segundo pilar é aumentar essa vivência existencial, né? E o que é isso? Significa você abandonar posturas muito defensivas diante da vida, né? Abandonar essas crenças que são limitantes, que a princípio elas parecem que nos protegem, mas ao mesmo tempo elas nos limitam as nossas, a quantidade e a qualidade das nossas experiências. Por exemplo, quem possui crenças, né, de que as pessoas são más, ou eu não posso confiar em ninguém, ou as pessoas se aproximam de mim por interesse. Quando você fica com essas crenças, né, acredita muito piamente nisso, você pode ficar num lugar de ser poupado, você está se poupando, né? E aí você também, por outro lado, você deixa de viver muitas experiências maravilhosas, né? Viver amores, paixões incríveis, conhecer pessoas incríveis, se relacionar de maneira incrível com outras pessoas, fazer novas amizades. Então, o aumento dessa vivência existencial significa principalmente você não ser refém de uma estrutura pré-fabricada, dos seus juízos pré-concebidos, né? Quebrar com essas crenças. E aí, muitas vezes a gente faz isso, a gente entende que as pessoas fazem isso para não sofrer,
né? Até porque as nossas experiências, essas que foram ruins, a gente tende a generalizar. Então, se a gente passou por uma experiência ruim, a gente acaba generalizando para as outras experiências. E isso é um grande equívoco, né? Então, assim, pensar que você pode ampliar suas experiências, seu repertório. Porque você nunca vai se relacionar do mesmo jeito, você nunca vai fazer a mesma coisa do mesmo modo, vai ser sempre uma experiência única, né? Então, quebrar isso que está muito cristalizado, olhar para a experiência como sempre nova, única, isso é muito libertador, né? É maravilhoso você pensar nisso. E aí, para alcançar um comportamento, então, cada vez mais satisfatório, vamos dizer assim, né? Em todas essas situações da sua existência, o vetor principal seria a autoconfiança, né? Quando você conhece um pouquinho, se reflete sobre si, avalia, né? Como eu falei, quem sou eu, o que eu quero da vida, o que eu estou fazendo aqui, né? E aí, assim, você pensa que sim, eu posso ser capaz, eu tenho o dom de ser capaz, de ser feliz, eu tenho o dom de mudar as coisas que eu quero, de alcançar aquilo que eu preciso. Então, isso é quebrar com essa crença que te limita. Né? Pensar que nós não precisamos seguir um rebanho, né? Que nós podemos descobrir as nossas possibilidades de ser, de existir, de agir no mundo, nas relações, no trabalho, no amor, acreditar em nós mesmos, isso é fundamental, né? E isso é, na verdade, um autoconhecimento, isso é muito bacana. É um movimento de mergulhar, né, em nós mesmos, né? De entender quem eu sou, de verdade quem eu sou, né? O que eu pretendo aqui, qual é o meu objetivo aqui nessa vida, o que eu procuro, para onde eu quero ir, qual é a minha finalidade, afinal de contas. Né? Faça essas perguntas para você mesma. Essa é uma ótima reflexão. Mas faça isso, assim, no silêncio, né, do seu interior, porque muitas vezes a gente faz essas reflexões e a gente não faz de forma mais meditativa. A gente faz nos momentos de impasse, quando a gente é obrigado a fazer assim, no desespero, na dor, na incerteza. Então, fazer essas reflexões são importantes. E aí, para finalizar, quando você avalia esses pilares, eles nos trazem consequências muito agradáveis, que vai te tornar um sujeito mais livre, um ser mais livre, que é nesse sujeito livre que eu acredito, que eu acho que a psicologia aposta, né? Então, nós seremos sujeitos mais livres, mais criativos, mais confiantes, né? Porque nós somos dignos e nós podemos acessar isso, e aí nós teremos boas experiências, teremos experiências únicas, poderemos alcançar lugares únicos, né? Sem essas crenças limitantes, quebrando com essas crenças limitantes que nos impedem de acessar, né, esses lugares, essas reflexões. Então, quebrar com isso que está muito cristalizado, com essas crenças de que eu não sou capaz, eu não posso, as pessoas que se aproximam de mim não me amam na verdade, elas estão afim, elas têm algum interesse. Não, fazer uma reflexão melhor, né, e avaliar melhor as suas relações e se experienciar, se permitir viver novas experiências. Então, o recadinho de hoje era isso. As crenças limitantes são crenças que a gente vem trazendo, às vezes é transgeracional, né? São crenças que a gente compra, que às vezes não são crenças produzidas por nós, mas assim, são crenças que são trazidas pelas gerações, né, das nossas famílias, por exemplo, né? Então, você parar e fazer uma reflexão sobre você mesmo vai te possibilitar avaliar que crenças são essas limitantes que eu estou tendo com relação a que pensamentos eu estou tendo, que me leva a ter uma emoção e me leva depois, por consequência, me leva a um comportamento que é limitante, sim, que não me permite viver novas experiências, que não me permite ter vida plena, né? E viver aí o mundo aí de um modo muito diferenciado, muito melhor, libertador, né? Como um sujeito livre de direitos para poder fazer as suas escolhas e ser feliz. Tá bom? O recadinho era esse, eu espero que você tenha gostado. Se fez sentido para você, compartilha, tá bom? Quarta-feira eu volto com outro tema bem interessante. Beijo!